Os fiéis católicos celebram hoje Domingos de Ramos. O ato simboliza a entrada triunfal de Cristo a Jerusalém. No país, o ato central teve lugar na Sé Catedral de Bissau, numa missa solene presidida pelo bispo auxiliar Dom José Lampracá. As atividades comemorativas começaram com uma procissão solene com o itinerário Sé Catedral de Bissau, Praça Mártires de Pinhiguiti, uma cerimônia que juntou centenas de fiéis católicos. O ato simboliza a entrada triunfal de Jesus Cristo a Jerusalém e início da Semana Santa. Falando durante a homilia, Dom Lampracá chamou a atenção dos fiéis pela necessidade da obediência e da vontade de Deus. Irmãos caríssimos, hoje a Igreja Católica está a celebrar a entrada de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Jesus entra como Rei do Universo, cujo programa é o amor que salva, o amor que recupera, o amor que faz aceitar a vontade de Deus. A desobediência à vontade de Deus é sempre um fracasso humano, com consequências negativas incalculáveis. Deus feito à imagem e semelhança do homem. O Deus que o homem quer e tolera é o Deus que lhe obedece, ou seja, o Deus feito à imagem e semelhança do homem. No dia em que o Evangelho recorda aos fiéis católicos a paixão de Jesus Cristo, que decidiu entregar a sua vida para salvar a humanidade. E um momento muito importante para a humanidade mesmo. Sabia, de facto, não poder fazer uma Cristo, sabia, nós não nasce com pecado e Cristo que nasce com pecado, mas ao menos não podia imitar. No sentido como não deveria fazer bem. Então gosto disso, apanhar tudo, irmãos fiéis católicos, que quando viver a Semana Santa muito intenso, mostrando na vida cristã, abrindo o coração para tudo guintes, sem distinção de raça, cor, pele ou religião. A comunidade católica da paróquia Nossa Senhora de Candelária celebra Domingos de Ramos, início da Semana Santa. Mais 3 acampamentos foram incendiados neste final de semana pela Fiscalização e Controlo de Atividades da Pesca, FISCAP. Trata-se de pequenas cabanas nas ilhas de Caiar, Tabanca e Cadicó, sector de Cassino. Esta foi mais uma operação da Fiscalização e Controlo de Atividades de Pesca na região de Tombali, concretamente em Caiar, Cataban e Cadicó, pertencentes ao setor de Cassini. Esse processo é cada hoje e como sabia quanto antes que e falar com mais para desmantelar. A nós, até por testemunho, nunca me esteba põe fogo naquele acampamento para vir abandonar. Mas nunca pode deixar lá, nunca sabe quem que pode vir riba. Algumas pessoas dessas aldeias concordaram com o desmantelamento. Isso me mantém na trabalho aqui na Taoia que tem e grande exploração. Às vezes, dia que a noite, eu ia peso, aproveitei uma área nossa, não recursos, é na explorada. Dinheiro como ali que também de coisas de comer, para buscar dinheiro, para marfé, para caça. Gosto de, a maneira que sai assim, como é bom ficar ali? Só para pegar pescar. Porque antes desses bem, não vai comer marfé. Porque eles que põem não vão comer marfé. Está pronto, vamos jurar a bandeira. Que ela não por ver. Que está de falar, que ele está atrás dele. Os pescadores, considerados da Guiné-Conakry, já tinham abandonado os acampamentos. Antiga não, bicho. Eu conto outros que mais atrás. Mas não bastou. O balanço foi considerado positivo. Não ficar Cassini para aquelas zonas que não identificar, que serão acampamentos. Então o balanço foi positivo.
que eles preocupam e fogo é falar como é contente que é a situação. O que o governo fala? Que ele tem que acatar. A FISCAP, que tem por missão controlar, vigiar e proteger, pretende continuar o desmantelamento em todas as áreas ocupadas ilegalmente pelos pescadores. A operação da FISCAP na região de Tombali não teve final agradável, pois uma piroga naufragou, deixando 2 pessoas desaparecidas. A tragédia aconteceu em Campiano, rio de ligação entre Cadico e Cassine. No fim da missão, já de volta a Cassine, uma das pirogas não resistiu à pressão das ondas, acabando por deslocar a base, deixando os passageiros afogados. Sorte foi que minutos depois, uma outra piroga, que também tinha ido à mesma missão, passou no local e começou logo a prestação de socorro. Mas, infelizmente, 2 agentes da Marinha ficaram desaparecidas, talvez por não terem salva-vida. A população de Cassine, que esperava ter uma noite agradável com o show de Star Candinha, ficou triste com a tragédia. Palavras de consolo foram deixadas aos familiares e amigos das vítimas. Esse acontecimento é sério e na missão de estar. Isso é que qualquer militar está ficando a combate. E para a população de Guiné para entender como tudo hora fará está junto com eles. Suma que não pude morrer nessa tenta salvaguardar a vida, suma ontem. Se para não morrer nós tudo e para ver se interesse das nações. E dá-te sério, mas é que sério que ninguém pode contar seu companheiro. A minha espanto está na água. Se quer salvar, e para pega que ferro. Tá? Fibra que não pega, fibra vai água. Boia estava longe de nós. Daí a importância e responsabilidade do uso de salva-vidas que muitos ignoram no momento de embarque, como foi o caso desta piroga, pois não se sabe o que pode acontecer. Com o intuito de dar resposta aos eixos estratégicos de boa governação, o Ministério das Obras Públicas, Construção e Urbanismo deslocou-se este fim de semana às províncias Norte, Sul e Leste do país. A visita teve início ao sector de Bissorã. A visita dos técnicos chefiada por o Ministro das Obras Públicas, Construções e Urbanismo era de constatar o estado de conservação dos edifícios públicos e perspectivar as suas recuperações. Em Bissorã, o responsável setorial deu as palavras de boas-vindas aos visitantes. Penso como é boa-vinda ali. Não estou falando muito obrigado. Estou falando boas-vindas ao setor de Bissorã. Que não vi, penso não na cata, não vi muito bem, não percebi que é por falar. Penso que uma colaboração, para tempo não se ali que falta em relação a gente que pode ter. Em Canchongo, os populares não esconderam suas satisfações, não obstante as dificuldades ali apresentadas. Bem-vindo para a e nós estamos acompanhando dia a dia, se trabalho na televisão, não olhar, que aqui não faz e a nós também, somos aqui chegar ali não contente, não se vê como e quer esquecido. Entretanto, o Ministro das Obras Públicas explicou o motivo da visita. No quadro do ordenamento da política no eixo estratégico de desenvolvimento, que não define como desenvolvimento urbano, não pretende reforçar a região com estruturas técnicas. Portanto, no momento, não em função de uma orgânica do governo, orgânica de obras públicas, construções de urbanismo, não me tem um delegado a nível de zona província, na sul, que não ocupa tanto de região de Quinera, região de Blamas, Bijagós e região de Tombali. E não tem na zona de leste, que não ocupa da região de Gabo e região de Bafatá. E não tem na Bissorã, que não ocupa da zona norte, que não ocupa da região, tudo da região norte. E a razão pela qual não digo tudo infraestruturas que não tem, e que equipas que não tem no terreno, para não poder fazer de facto movimentações, não criam uma equipa técnica que não ajuda governadores de regiões. A reabilitação do troço Canchongo, Caliquice, a praia de Cachalam, está sob comando da empresa Socostrada e foi cofinanciado pelo governo através do Fundo de Conservação Rodoviária.
Na região de Quinara, a comitiva chefiada por Ministro das Obras Públicas, Construção e Urbanismo visitou as infraestruturas públicas e a estrada que liga Tambantali a Medina de Baixo. Depois da constatação, o Ministro promete melhorar o troço antes da época chuvosa. Na região de Quinara, a comitiva visitou as infraestruturas que se encontram no estado avançado de degradação e que constituem os itens prioritários em termos de recuperação, como é o caso de Batambali a Medina de Baixo. O ministro, por sua vez, promete reabilitar as principais estradas da Zona Sul antes da época chuvosa. E fazer uma intervenção pontual entre Batambali, cruzamento de Batambali, Mpada até Medina de Baixo. E não fazer recepção provisória com a empresa e criar algumas reservas em certas coisas que tem que fazer, abrir os divergentes, limpar algumas valas para permitir ter acesso sem problemas. E não lança concurso também de manutenção de alguns troços de Zona Sul, nomeadamente a estrada que na liga Buba com anda um bocadinho até Catio, para permitir durante o tempo de chuva para estar transitável. E depois de chuva também não faz intervenção. E que economista fala como na estrada Medina de Baixo, Batambali até Medina de Baixo, com a estrada Enxude, Titi, até São João, não fazia estudo cabaia, com a União Europeia, não fazia uma estrada inteira, uma reabilitação completa com a União Europeia. E provas disso não tem já dossiê pronto, de estudos, quando acaba. E não concluí para poder lançar concurso também para reabilitação. Satisfeita, a governadora da região de Quinara diz estar convicta que o sonho dos populares do Sul será uma realidade e aproveitou a ocasião para lançar um grito de socorro ao setor da saúde e educação. O caos que olha como de falta e ainda falta para fazer aquele retoque de Batambali a Medina de Baixo e garantir que o técnico como ainda continua a fazer antes de chuva. Eles ainda bem de falta e também com tudo esse técnico de toda a área. Portanto, a mim tenho certeza como é fácil. Me pensa como ali para falar de 2016, que caos tudo na recuperada. Saúde de falta, não tem hospital, alguns hospitais, mas não tem técnicos. Não tem faltas de enfermeiras, ministros e ministras, tudo possível como e tem esses parceiros ali na região para trabalhar conjuntamente conosco. A comitiva seguiu-se para a zona leste do país. Entretanto, nas duas regiões leste do país, os governadores não esconderam as suas satisfações, apesar das dificuldades apresentadas. Chegada à região de Bafatá, a comitiva foi recebida por governador, que também levantou algumas preocupações em termos das infraestruturas. Cambaio tanta coisa e uma de nós grandes preocupações que nós temos, mas no momento também não outra preocupação está reside exatamente no acesso à cidade de Bafatá, cidade baixa de Bafatá, onde nós temos grandes dificuldades em termos desse acesso. Quanto a condições de infraestrutura, se foi bom como o bem para o diretor de infraestrutura, condições de infraestrutura e é que vão olhar, mesmo que o UBPS casa que te representa o poder do governo na região, você entender como aí tem muita coisa que não falta para não está a apontar Bantanjang, onde que você tem a oportunidade de passar. Porque se o Juve Bantanjang, para nós na região de Bafatá, estrategicamente ele está mais bem situado que Guiné-Bissau tem. Porque de Bantanjang está parte para todos os pontos de Guiné que o miste. Por isso não espera apoio grande do ministro de Obras Públicas para ajudar para não poder urbanizá-la. De facto, é um momento assim, de bastante alegria, tanto para ter na lado de Sua Excelência o Ministro de Obras Públicas, que digna, portanto, de bem que nós temos na Tcheche, para de facto, inteira de estado de degradação. Esta prova como a gente bem põe na obra para minimizar dificuldades que essa população tem. Já em Gabu, a delegação manteve encontro com os funcionários locais do Ministério das Obras Públicas para se inteirar da situação.
Situada a 40 km da cidade de Gabu, a vila de Tchetche é a mais precária em todos os troços visitados e constitui uma preocupação do ministro e a sua equipa. Daí a necessidade urgente de reabilitar esta estrada e tirar a população do isolamento em que se encontram, segundo o ministro das Obras Públicas, Construção e Urbanismo, José Antônio Cruz de Almeida. A estrada que liga Gabu a Tchetche foi a última visitada por esta comitiva. Os populares desta pequena aldeia mostraram as suas satisfações, mas reclamam do isolamento em que se encontram. Não tem grande dificuldade ali no setor de boi. Não tem problema de saúde, não tem problema de educação, não tem problema de estrada. Tudo. Total. Ali nós estávamos muito isolados, porque não houve Bacuma. Tudo governante que vem para ali, logo se durbai e não perde poder. Que lá, foi não pensa tio, não pensa como a nós, não botaram. Independência tem, gente programa na boa, e botaram e vai. Na parte de atividade que nós fazemos na Guiné-Bissau, a nós não é chamado último, tudo lado, está chamado não está pichi, sonaco, pirada, boa está chamado último. A nós não pensa, a nós não faz parte de mati na faz trabalho de República de Guiné-Bissau. A não nunca mati, mas no donas faz parte para libertar a terra. Mas até agosto, macas que não está hoje a mulher se está doente, maca que está carga aquele, não me se punta. Se a não faz parte de Guiné-Bissau ou não faz parte de Guiné-Conakry. Ouvindo atentamente as preocupações levantadas, o ministro José Antônio da Cruz Almeida diz que é preciso juntar as sinergias para levar avante o desenvolvimento do país em todos os níveis. Como é que está na estrada está para boi? Pensa como Bobi, Presidente da República, Governo de Guiné-Bissau, Assembleia Nacional, toda a população está envolvida para poder nos juntar, para que eu fique aqui partido político, tudo guinte, para menos o objetivo, desenvolvimento da terra. Por isso mesmo, não utiliza mesmo fala, não vai ter branco, dia 25 de março, não apresenta a visão programática do governo e a comunidade internacional responde positivamente. Importa frisar que entre as vias promissoras encontram-se 5 cidades atendendo às necessidades das populações. Depois do périplo de 3 dias, o Ministro das Obras Públicas fez um balanço positivo da missão e garante que o seu Ministério vai recuperar todos os edifícios pertencentes ao Estado. Igualmente, a comitiva ministerial esteve no Comissariado Regional da Polícia e Ordem Pública de Gabu, onde constatou um estado avançado de degradação do edifício. No fim, o ministro fez o balanço da sua degradação ao interior do país. Norte, quando começou nela na Bissonã, depois não vai Canchungo, e não fazia 2 regiões na zona norte, e depois não vai para o sul. Não fazia região de Buba, região de Quinera, Buba não visita a estrada Batambali, e não vim para leste, não visita Bafatá e Gabo. Não vimos todas as instalações e de obras públicas da questão não inteira, de qualquer estado de conservação próprio nos edifícios do Ministério das Obras Públicas, está no funcionamento nas delegacias regionais e não reuni também com o governador da região de Cacheu, governador da região de Quinera, governador da região de Bafatá e governador da região de Gabo, onde é que não transmitimos nossa preocupação em relação no estado de conservação dos edifícios, não fazer também ponto de situação que elas em relação à perspectiva que não tem para cada um de que regiões que não passam em termos de conservação de rede rodoviária nacional e depois de mesa redonda, resultados de mesa redonda, vou saber daqui a nada, vem fazer na boia. Em princípio o Conselho de Ministros, depois de apresentar os resultados de mesa redonda, não aproveita a visita à estrada e não anuncia o governador da região de Gabo, como brevemente uma empresa não está ali que não adjudicar a obra para fazer manutenção da estrada de Gabo, Tchetche, porque não tem técnico que está na Bissau, ninguém quer me subir para a região. Não tem que obrigar a subir para a região, mas para aquilo tem que dar aqui mínimas condições, não tem que recuperar aqui infraestruturas, alojamento, para ter também gabinetes minimamente para poder trabalhar.
para poder apoiar, de facto, governadores nesse trabalho. No programa de governo e que a visão é a nível de toda a região. E a região, portanto, tem que ser o colaborador principal para levar avante na visão programática que nós definimos 2025. De acordo com o eixo de boa governação, o grosso da atividade levado a cabo esta semana insere-se no desenvolvimento urbano com identificação nas cidades de Bulama, Gabu, Bafatá, Farinha e Caxiu. Essas cidades terão uma intervenção de 5 km de estradas. Uma delegação da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços esteve ontem na região de Gabu para se inteirar dos prejuízos causados pelo recente incêndio que devastou várias centenas de hectares de plantação de caju. Milhares de agricultores correm o risco de passarem fome este ano se não forem socorridos. Centenas de famílias produtoras de castanhas de caju nas várias localidades da região de Gabu viram nos últimos dias reduzidas as esperanças de uma campanha de comercialização devido a vários incêndios que lavraram e devastaram enormes quantidades de hectares de pomares. Uma situação que veio empobrecer e a complicar ainda mais a vida de milhares de pessoas, facto que obrigou a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, chefiada pelo seu vice-presidente para a área agricultura, Mamassambe Embalo, esta visita e de entrega de mantimentos para reduzir assim os riscos de uma fome generalizada nestas áreas. Aqui para a delegação que sai na Bissau e do comércio, através da maneira que não horta queima assim, nem que por causa do bocado dizer que vocês têm, mas a maneira que boa já não hoje aqui que sabe o bem falando mantém naquela lá, não contente aqui para bolsa aqui. Andini hortaji na hortaji me enyen tunko hortaji me enen mabbe. Jindi di Câmara de Comércio mostra eles como hortaji kadi eles só e tudo jindi. Hay kambe be andini en be weltaki ko hortaji en sumi ko. Eles prove jindi di Câmara e ka contente como aqui horta esquema. No meden ni. Anos também não ka contente. Kono enen e weltori ko be ari haka meden. Anos não contente que solidariedade como faz que faz para bem solidariedade com jindi que se horta esquema. As queimadas registradas vieram agravar e acentuar as dificuldades dos agricultores, já que o ano agrícola 2014-2015 registrou péssimos resultados. Gente está mesmo preocupado, para ver como se boa nota como época de chuva, tiba que chove, tudo que é elaborado quase acabali. Gente tem mais confiança na castanha de caju. Se as hortas queimam, significa que tem mais desespero em relação a anos passados. Portanto, com o exército, mesmo que a gente estava desesperado, com o exército a gente está mostrando como de facto, com a solidariedade que tem, a gente está esquecendo tudo. Nós esperamos que a gente dá maior apoio possível e não informa a gente como a gente está com dificuldade. Mas a gente está na mesma dificuldade, para ver como a hora que a horta queima, nem momento que está na flora, já não bocata na castanha. Portanto, a gente ajuda para mostrar como a dificuldade tem na região de Gabu. Está assim lançado o apelo e aguarda-se mais ajudas para socorrer os agricultores sinistrados da região de Gabu em tremenda aflição. A delegação da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços ainda esteve nas localidades de Yancon e de Bentengamon, nas proximidades da vila de Pichi. Os prejuízos são mais acentuados nesta povoação em que milhares de agricultores não têm como se manter. As localidades de Yancur e Bentengamon, no setor de Pichi, região de Gabu, foram as mais afetadas pelos incêndios, com prejuízos incalculáveis, deixando grande quantidade de famílias sem como subsistir nos próximos tempos. Tocada pela situação que coloca milhares de seus associados em pesadas dificuldades, também aqui a delegação da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços veio conhecer os impactos provocados pelas queimadas que consumiram enormes quantidades de cajueiros, cuja origem ainda ninguém sabe. Dia 12 de março. Dia 12 de março. Veri terça-feira, ó. Imansi terça-feira. Sexta-feira, aliás. Sexta-feira. Logo, ɗon jayngol ardem farunde ɗiro pa. Etene ba disgosu logo kaka eles naquilo. Tumba. Na tumba. Yimɓe ɓe piiɗi jahiron. Maria di gente estava na kawdi cur. Laki fugo bil fica elanta se atrás. Menen ko kaju ɗo. Kuma eles lina tabanka kaju li. O kaju ɗo men jogino ɗo horamene fof ko ɗo wonno. Se confiança tudo e na kajuva. Ko ɗo wonno. Li que estava na kaju.
ande ika ndungu mo Babi essa no chuva casta no drito maneira que costuma estar gente. Me remi kono me heba Coleta kakuri ben nada com essa produção casta drito. Ko de kaji do won hola li que se esperança bana é caiu. Mama Samba Embalo, um dos vice-presidentes associados para a área da agricultura, entregou as ajudas e prometeu diligência junto aos parceiros, nomeadamente o governo, para socorrer os agricultores sinistrados. Nós estamos ali para falar eles com o presidente, que é do senhor Brahma Camara, e mandando para falar boss com Bodur está com vós. Está com vós no fundo do coração, razão pelo qual nós estamos ali para partilhar o sofrimento, para nós todos não sofrer com outro, para bem solidarizar com vós, não é? Não é para Jubi, junto do nosso governo, junto dos nossos parceiros, o que é que não nós fazemos? É mesmo a única tentativa para a solução do problema, já que a Guiné-Bissau é um país onde as pessoas têm o péssimo hábito da falta de seguros de vida e muito menos de propriedades. A visita da CCIA a sinistrados da região de Gabu foi marcada também de contra-ataque em reação ao grupo de empresários que reclamam a prestação de contas pela atual direção. Mama Samba Embalo considera essas reclamações sem qualquer fundamento. O presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços para a área da agricultura não desperdiçou esta visita de solidariedade aos sinistrados da região de Gabu para lançar contra-ataques ao grupo de empresários que reclamam prestação de contas da atual direção antes da Assembleia Geral. Mama Samba Embalo considera de infundadas e sem legitimidade as acusações proferidas no meio da semana. Notadamente nós colegas empresários que estão decidindo como transportadores, nós sabemos e maiores devedores de que fundo que é na trata de FUMPI. Maiores devedores. Portanto, a nós não pedimos no quadro de direção de Câmara, enquanto parlamentar, nós exigimos o governo para fazer a auditoria. Não é para a auditoria que fundo que é utilizado que a gente que não vai cativar. E que é possível falar exportação de castanha de caju, não exporta para mal, não segundo de contentores, o Estado perde mais de 20 milhões de dólares só na segunda exportação falsa. Não fala como não vai exigir o governo para acabar com o quê? E deixou um aviso. Tudo, qualquer associado de Câmara de Comércio e tem que legalizar-se cabeça como associado. E passa 5 anos, a nós tudo combater o sofrimento que a Câmara de Comércio trabalha. Sobretudo na criação de fundo FUMPI, que é o elo de combate de manga de gentes fica civil. Porque depois de não criar aqui fundo, a OSI pode servir para autofinanciar o sofrimento de gente. Mas fundo não criar e que conseguir atingir os objetivos que criado para ver de manga de razão. Na cobrança de que fundo, e tem empresários que nega paga FUMPI, que estão tudo na lista, que não há bem conta bons nomes, um por um. A Assembleia Geral da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços está marcada para o dia 4 de abril, próximo, e os ânimos já estão a aquecer. Ex-funcionário da empresa desportiva especializada no domínio de totobola e totoloto sofre de trombose há mais de 4 anos. O paciente dispõe de visto para o tratamento no centro especializado no exterior e só lhe falta o bilhete de passagem. Está nesta situação Paulo Lima da Costa, um dos fundadores da empresa desportiva Totobola, que sofre da AVC, ou seja, trombose. Uma doença que desemboca na paralisação do sistema de coordenação dos movimentos dos membros superiores e inferiores do ser humano. Paulo Lima da Costa, triste por ser abandonado pela empresa, supõe ainda que isto não passa do mal entendido com o diretor na altura. Tenho 30 anos na Goiânia. Não tenho fazer, bem tem problema com o DIV, com o diretor DIV. Não falar, ele próprio fala assim,
como se porventura tem Maria Lima da Costa lançou apelo a entidades ou pessoas de boa vontade que podem ajudar o pai. Não pedi que de boa vontade, pede o minha papi. A minha papi está no estado muito cansativo. A minha fêmea nunca tem meios de nada para fazer para minha papi. Não precisa de ajuda nem momento. Comanda, primeiro-ministro, presidente da república e outros. Aqueles que estão na altura. Na pedi também, para parte de mulher de primeiro-ministro, que seria o Paula, não está falando minha irmã mais velha, porque colega de minha irmã não tem bom trato na metade, na pedir também para se ajuda, para ajudar. A linha papai na estado que está, aos um dia, enfrentar para um bias, e dar garantia, falando usar a guarda, mas de lá tempo, secretário. Paulo Lima da Costa, de 78 anos, trabalhou há mais de 30 anos em prol do desenvolvimento da empresa desportiva, especializada no domínio da totobola. O paciente já tem consigo, há mais de um mês, o visto de entrada em Portugal, a estadia garantida, restando-lhe apenas bilhete de passagem para o tratamento num centro mais especializado. O telespectador, tempo agora para acompanhar os comentários da semana em direto no panorama informativo da Televisão Nacional da Guiné-Bissau. Uma reflexão íntegra nas edições dos domingos no telejornal, onde são analisadas algumas das notícias que fazem atualidade no país e também a nível internacional. O convidado desta semana é o analista António Spencer Imbalo, que vai nos fazer companhia e comentar sobre os principais assuntos nacionais e internacionais. Muito boa noite e obrigada pela sua presença aqui. A notícia que vai dominar esta edição é, claro, a notícia do mês, que é a mesa redonda, que superou todas as expectativas com a apresentação de um plano estratégico aos doadores. O governo conseguiu um envelope financeiro de mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares americanos. Para além das sanções levantadas, foram recuperadas algumas cooperações e que análise faz sobre isto? Boa noite mais uma vez, boa noite telespectadores. Realmente a mesa redonda ultrapassou as expectativas, as minhas sobretudo, não é? E creio que alguns fatores contribuíram para esse sucesso da mesa redonda. Eu elenquei aqui 3 fatores fundamentalmente que contribuíram diretamente para que a mesa redonda de Bruxelas acabou por se tornar num sucesso. O primeiro fator tem a ver com a preparação prévia que se fez da mesa redonda. Devo relembrar que essa preparação começou há bastante tempo. Uma das poucas coisas boas que o governo de transição fez foi a preparação, criar uma estrutura que muito antes, ou um pouco antes das eleições gerais, essa estrutura começou a trabalhar com o objetivo de preparação da mesa redonda. Então essa preparação prévia acabou também por ser um motivo, um dos fatores aqui do sucesso da mesa redonda. Na altura, devo também estender os parabéns a uma estrutura, uma das agências das Nações Unidas, a UNOGBIS, que apostou claramente naquela altura na estrutura formada, acabou por financiar toda a sua atividade. É claro que existe um distanciamento grande até entre o documento da partida, ou seja, que essa estrutura produziu na altura, e o documento de chegada, o documento que chegou a Bruxelas. Entretanto, aproveitou-se muito do que foi produzido na altura, e isso permitiu que o governo não começou o seu trabalho do zero. Já tinha havido um trabalho prévio e esse trabalho foi aproveitado. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que eu chamo de charme diplomático. Este governo soube jogar muito bem. Em primeiro lugar, em termos internos, ou seja, cá dentro, fez uma boa mobilização de todos os intervenientes importantes, a começar pela Presidência da República,
que inicialmente deu algum sinal de um certo distanciamento, creio eu, porque tradicionalmente também a Presidência da República não se envolve muito nas questões relacionadas com a mesa redonda, aquilo que nós temos a experiência, porque é muito executivo. Entretanto, esse governo fez questão de mobilizar também a Presidência da República, e o Presidente da República esteve presente em Bruxelas e deu um sinal claro daquilo que acho que esse sinal acabou pode ser traduzido de duas formas. Cá dentro é um sinal forte de que estamos a trabalhar para o mesmo objetivo, que é o país, uma coisa difícil de conseguir nos últimos tempos, aquilo que também tem a ver com a nossa tradição, e lá fora foi muito bem recebido também. Estes são os sinais que eu tenho, porque pela primeira vez temos numa mesa redonda, temos a Presidência da República, que não é executivo, aqui é que reside uma das diferenças, o Presidente da República que não é executivo, presente a dizer que sim, a dar todo o seu cunho e apoio ao processo. Bem, entretanto, a mobilização estendeu-se aos partidos da oposição. Bom, uma boa parte dos partidos da oposição também fazem parte do governo, por isso creio eu que não foi muito difícil, mas a questão de levar até o presidente do segundo maior partido do país para Bruxelas, estar presente nos trabalhos, foi um sinal muito forte da questão de que o país está mobilizado. Esteve presente também os empresários e a sociedade civil. Isto foi dos sinais fortes que, de certa forma, acabaram por contribuir para que a mesa redonda teve o despecho que teve. A proposta financeira avançada pelo primeiro-ministro, pelo governo nesse caso, rondava uns 500 milhões de dólares. Para frente, que desafios a vencer? Os desafios têm a ver exatamente com o terceiro aspecto daquilo que eu sublinhei como fatores de sucesso, que tem a ver com uma boa qualidade da proposta técnica, ou seja, a proposta que foi levada para Bruxelas realmente é uma boa proposta, com setores muito bem definidos, com prioridades muito definidas. É questão de definição, por exemplo, de planos de emergência, de contingência e de desenvolvimento, definição das áreas de produção, onde entra pela primeira vez as áreas sociais, como a educação, na vertente de produção de conhecimento, questão de prioridade à agricultura, ao turismo, à biodiversidade e aos recursos minerais. Esse fator acabou por ser um fator chave, é um fator fundamental de confiança para os doadores disponibilizarem, em termos de promessa, porque a mesa redonda trata-se disso, não veio nenhuma quantia em cash para o país, mas são promessas, são acordos assinados. O desafio tem a ver agora com se quase triplicou ou mais do que triplicou a proposta apresentada pelo primeiro-ministro em Bruxelas. Um dos desafios tem a ver com aquilo que eu acho que não está tão patente no documento apresentado, que é toda a parte Ainda continuando sobre a mesa redonda de Bruxelas, há alguns doadores que, quando financiam qualquer projeto de desenvolvimento, acabam por estar implicados em termos de mobilização de gabinetes custosos e técnicos que muito elevado. Desta vez, como vai ser o procedimento? O documento não espelha como é que vai ser, porque isto também é um pormenor, lá está, mas é uma questão interessante, porque tem a ver exatamente com a questão de monitorização também, né, que é o aspecto que acho que não está tão patente no documento, né, que tipo de calendário de monitorização de todo o processo teremos, porque é importante nesta fase. Então, ainda por cima, temos um governo de 3 anos e meio, teremos um governo de 3 anos e meio, mas o plano estratégico operacional é de 10 anos, então é preciso monitorizar muito bem toda quantia, todo o recurso que já foi mobilizado, que será disponibilizado. Entretanto, essa questão de monitorização é absolutamente importante para que possamos depois, aliás, até o diagnóstico prévio, que tipo de recurso nós temos para fazer face à questão que me coloca, que é a questão de haverá neste pacote de cooperação, virão técnicos também desses países que assinaram um acordo de cooperação conosco e que, por sua vez, a maioria das vezes, como são técnicos altamente qualificados, requer parte substancial do recurso.
duas coisas em relação a isso. A primeira é que não podemos esquecer que também nós temos, aliás, o Presidente da República acabou de ter uma intervenção ontem com a diáspora a mobilizar os nossos conterrâneos a voltarem, a regressar ao país. Significa que estão fora, significa que estão a exercer fora e estão, se quiserem, estão também a ocupar outros espaços lá fora. É absolutamente natural que outras pessoas venham para cá, nem que seja nesse âmbito de cooperação, sobretudo se identificar lacunas para desempenho de determinadas funções. Não devemos ter medo em relação a isso. A ideia ou a estratégia a adotar, na minha opinião, é criar condições para que possamos aprender com quem vier. Segundo o Primeiro-Ministro, a aplicação imediata da parte da verba vai para a área da agricultura. A prioridade neste setor é oportuna? Absolutamente. Absolutamente. Uma das questões, aliás, que creio eu, infelizmente terei que citar o George W. Bush, que quem não garante a sua comida, muito dificilmente conseguirá ter algum tipo de autonomia. Nós precisamos garantir a nossa comida, precisamos de ter a nossa segurança alimentar absolutamente conosco, para podermos depois promover outros aspectos de desenvolvimento. Esta questão de produção, porque são áreas de produção que são prioritárias, onde agora entra também a área toda a área do conhecimento, é absolutamente fundamental para que possamos criar condições de desenvolvimento, porque não se sai de subdesenvolvimento, é preciso crescer economicamente para que depois alcance algum desenvolvimento. Mas para isso, para se crescer, tem que se produzir, temos que conseguir garantir o básico, que não falte aquela alimentação básica no país. E já agora, que áreas mais poderia ser prioridade, não só a agricultura, mas que áreas? Creio eu que o documento espelha essas áreas e, na minha opinião, bem. A questão da biodiversidade é uma questão absolutamente importante, até porque, se não me engano, temos cerca de 20% do país que é banhado pelas águas. Então, temos um capital fundamental na área de biodiversidade, que é uma das prioridades. A questão do turismo, que ainda está na sua fase muito preliminar, praticamente nada foi explorado em termos turísticos, é uma das prioridades, creio eu, que foi também bem vista. E temos a oportunidade, a nossa grande oportunidade, por começarmos tarde, a nossa grande oportunidade é porque temos a oportunidade de aprender. Podemos aprender com o que correu mal nas outras paragens, para que cá não se cometam exatamente os mesmos erros. Tem um parágrafo que eu queria sublinhar aqui. Anteontem, acho que é ontem, o Primeiro-Ministro, quando da sua recepção no bairro da Ajuda, teve uma paragem, um parágrafo que disse assim, que os doadores disseram-lhe que podia-se fazer em 4 anos do que o governo tinha proposto a fazer em 20 anos. O que é que o senhor acha sobre esta declaração? Não percebi muito bem a questão. Eu disse que o Primeiro-Ministro disse em uma das intervenções que disseram na conferência que em 4 anos podia-se realizar aquele plano estratégico de até 2025, que em 4 anos podia-se realizar isto. Eu acho que o país está de peito aberto. O Primeiro-Ministro que fez, o que o país fez, o país levou para a mesa redonda, porque todo o país, de certa forma, esteve lá, é exatamente essa nossa questão de estarmos de peito aberto para aprendermos, mas também para arriscarmos. Por isso mesmo, essa questão de, se calhar, o plano estratégico é tão ambicioso, poderia ser implementado em mais anos. Mas precisamos de sinais claros, urgentes, já. Precisamos de segmentar a área da produção já, para que possamos sair da situação de insegurança alimentar. Precisamos de produzir conhecimento já, para que possamos ter essa capacidade, essa autonomia de pensar o nosso próprio país e andar com as nossas próprias pernas. Isso é necessário. É fundamental que possamos assumir o risco. Nem que tenhamos que depois errar, que faz parte do processo, mas não vai ser um erro por não sonharmos. Essa questão de podermos sonhar com as capacidades que nós temos, com as fragilidades que nós temos, mesmo assim, ousamos sonhar. É necessário. E este é o momento. Se perdermos esse momento, creio eu que muito dificilmente teremos outros momentos.
Mudando agora de assunto, nesta semana também foi assinado um protocolo de acordo entre os portos da Guiné-Bissau e as autoridades do porto da Gâmbia, que faz a ligação comercial entre a Guiné-Bissau e a Gâmbia através do porto de Cacheu. Que vantagem trará esta ligação para o país? Ambos os países da CEDEAO. Bem, aquilo que eu tenho como informação é que há uma intenção de se concretizar isso num acordo a curto prazo. Creio eu que uma das vantagens, no nosso caso específico, é a questão de não termos uma dependência de entrada e de saída de produtos via Senegal, por exemplo. Porque a impressão que eu tenho é que utiliza-se poucas vezes ou com menor frequência o outro ponto da fronteira, que é a via Guiné-Conakry, utiliza-se mais a via senegalesa. Tendo uma ligação marítima com Banjul, significa também conseguirmos ter uma certa autonomia e de poder escoar os produtos, lá está, os produtos agrícolas. Uma das questões que constrange o nosso sistema de produção tem a ver com a nossa capacidade também de poder escoar os produtos. E se tivermos, quanto maior ligação tivermos, não só internamente como para o exterior, melhor ou mais capacidade teremos para escoar os produtos. Aqui posso mencionar produtos agrícolas como do próprio pescado. E a questão de Cacheu é estratégico nesse sentido. É toda uma zona onde a questão de produção do pescado é muito forte, até a sua transformação, e a ligação com o exterior, com a Gâmbia, e segundo também informações que tenho, por causa de política tributária gambiana, poderá ser um fator de aprendizagem para nós, com os nossos portos, essa questão do nosso relacionamento e da nossa ligação. Creio eu que, à primeira vista, não tendo um documento que espelha todo o acordo, ou eventual acordo a assinar, mas em termos de perspectivas parece-me que são boas para o país. E também nesta semana, pela primeira vez no país, uma entidade máxima do Tribunal da CEDEAO reuniu com os parlamentares para um julgamento de 8 casos relacionados com violação dos direitos humanos cometidos em Gâmbia, Senegal, Benin e Togo. Como se interpreta isto? Eu acho que é uma aproximação que a CEDEAO está, é um esforço de aproximação que a CEDEAO e a área da justiça do Tribunal da CEDEAO está a fazer ao cidadão, que é uma questão importante, porque fala-se muito da democracia, da questão da cidadania, mas toda essa questão, todos esses conceitos acabam por se esvaziar caso não for acompanhado com um sistema judicial que funcione. Ou seja, os cidadãos é preciso ter esse conhecimento. Esta é a 7ª edição externa do Tribunal, porque a sede em Abuja. E pela primeira vez na Guiné-Bissau? Pela primeira vez em Guiné-Bissau, e ainda bem, mas tinha que ser. Alguma vez tinham que vir cá e creio eu, pela proximidade também com a atual presidente do Tribunal da CEDEAO, acabou por vir neste momento, que é um momento também de sinal da abertura do país, do regresso à normalidade constitucional. É um ótimo sinal, mas essa questão de dos cidadãos poderem ter informação de que existe um tribunal que está acima do tribunal do país, ou seja, que está acima, não é o termo certo, mas que poderá, caso o cidadão não fique satisfeito com a justiça nacional, em que se sente os seus direitos em causa, poderá e tem essa questão e tem a possibilidade de recorrer a tribunal de CEDEAO. Mas como sabemos, não é uma questão muito simples. Já recorrer aos tribunais nacionais é um problema, por questões tradicionais, mas também por questão de morosidade da justiça, é um dos desafios da área. Adotou-se, ou há uma proposta de criar fundos para que os cidadãos mais necessitados possam ter acesso ao tribunal com menos custos. E isso poderá aproximar o tribunal da CEDEAO aos cidadãos da sub-região. Falando ainda a nível da justiça, na semana passada, ou seja, concretamente no dia 25 do corrente, enquanto os governantes estavam a reunir para encontrar soluções da mesa redonda com os parceiros internacionais, um grupo de indivíduos roubaram o estádio 24 de setembro, ou seja, roubaram cabos elétricos de alta tensão. O que é que falhou? A segurança? Uma última nota em relação à CEDEAO, dizer que uma das propostas que está em cima da mesa também é criar estruturas locais
que representam o tribunal da CEDEAO como forma de facilitar a chegada dos cidadãos ao próprio tribunal, porque a CEDEAO abusa até fazer chegar uma queixa ao tribunal pode ser um fator de distanciamento entre o tribunal e os cidadãos. Em relação a essa questão, o que é que falhou? Falhou a segurança. Não há aqui que inventar tipos de falhanças. Claramente falhou o sistema de segurança montado. Essa questão parece-me de responsabilidade, de acordo com aquilo que eu li no Jornal Democrata, parece da responsabilidade da própria administração interna, que tinha os seus agentes no estádio. E se mesmo com, se não me engano, 4 agentes, o estádio mesmo assim foi assaltado, há que repensar o sistema de segurança. E há que conseguir evitar, porque fala-se em prejuízos avultados. Há que conseguir montar um sistema de segurança para que situações como essa, para que o país não possa sair lesado. Mas quando se fala na questão de punição severa, claramente, é a minha leitura, fala-se de punição severa de acordo com o que está na lei. E se fizer um esforço de cumprir o que está na lei, de fazer uma espécie de tribunal de CEDEAO na própria Assembleia ou num outro espaço público, onde os cidadãos possam ter acesso claramente ao julgamento desses criminosos, é um claro sinal também de persuasão de cidadãos a evitar esse tipo de ato, porque ficarão com uma ideia muito clara de que o sistema está a funcionar, quem cometer infrações será depois punido. Durante a visita da delegação ministerial chefiada pelo Ministro da Presidência, Bassi Irujá, disse que esta visita é sob a orientação do Primeiro-Ministro, com o objetivo de ver a possibilidade de reabilitação dos mesmos e a ocupação posterior dos membros do governo em exercício. O que é que tens a dizer sobre isso? Não percebi a questão eu estava a dizer, durante a visita, o Ministro da Presidência foi também visitar ao Estado 24 de setembro e depois desta visita foi para o bairro do Ministro, onde disse que esta visita enquadra-se sob a orientação do Primeiro-Ministro para a reabilitação posterior dos 11 edifícios construídos pelo Estado guineense e a ocupação posterior dos ministros em exercício. Há muito tempo já esses edifícios já estavam ocupados por certos individualidades e agora o governo quer retomar isto para colocar nesse caso os membros do governo em exercício. Que confusão terá neste caso? Indivíduos e individualidades que foram atribuídos no passado foi o próprio Estado também que lhes atribuiu aquela morada. Aqui, isto é uma das questões, claramente estratégica deste governo, que quer reutilizar aquele espaço para membros do governo em exercício de função e não antigos membros do governo ou antigos membros do Estado. É algo que faz sentido, mas é algo que também tem que se tomar em conta tudo aquilo que se construiu até aqui. Ou seja, procurar fazer isso de forma mais justa possível, para que não se crie depois animosidade entre aquelas pessoas que já tinham recebido. Porque as pessoas que receberam a casa não têm culpa daquilo que o Estado fez. O que é que falhou nesse caso antes? O que é que falhou? E eu lembro muito bem desse processo, aqueles edifícios foram construídos com o intuito de receber membros do governo em exercício de função. A partir do momento que os membros do governo passaram a não estar em exercício de função, deviam automaticamente desocupar aquele espaço. O que falhou é que isto nunca foi feito. Agora é uma tentativa de fazer, acho que sim, porque o país, lá está, não somos ricos. Não somos, aliás, a questão da mesa de ronda de Bruxelas é um sinal claro de que não somos ricos. Não é? Acabamos por apresentar um plano em que pedimos dinheiro emprestado, recebemos algum balão de oxigênio para isso. Não podemos então desperdiçar recursos do Estado. Se aquelas moradias são exatamente para membros do governo em exercício de função, assim deve ser. Deve-se encontrar a solução para as pessoas que já lá estavam, para que não sejam penalizadas. Essa é uma outra questão muito importante neste. E qual seria a solução neste caso? É uma solução a negociar.
deve-se negociar muito bem com antigos ocupantes, digo atuais ocupantes, é o termo mais certo, para que não sejam lesados. Essa é a grande questão. Creio eu que se o governo determinar ou tiver determinado que aqueles edifícios devem ser ocupados novamente pelos seus membros em exercício de função, assim deve fazer, porque isto que estava previsto na lei desde a sua construção, desde a construção do seu edifício ou daqueles edifícios, então a questão é conseguir arranjar soluções conjuntas com atuais moradores para que não sejam lesados. Acho eu que este poderá ser um bom caminho. Agora, uma notícia do âmbito internacional fez manchete em todos os jornais: a queda do avião nas Cordilheiras de Alpes, em França, que vitimou 149 ocupantes. Isto tem a ver com uma ação premeditada, mas com a ligação aos extremistas? Nada, e ainda bem que nada nos indica, todas as informações que eu tenho até então afastam completamente a hipótese de algum tipo de atentado terrorista, e ainda bem, porque ai de nós, se tivesse alguma forma de ligação, imagina que o copiloto tivesse a nacionalidade africana ou uma nacionalidade árabe, estaríamos a falar de outras coisas neste momento. Nem que se venha a provar que o copiloto, em termos da sua origem, nada tem a ver com a religião ou com questões extremistas, seria sempre difícil esse distanciamento. O que parece, todas as informações indicam nesse sentido, é que sim, é um ato premeditado, mas premeditado do copiloto, que teve vários problemas, entretanto, problemas esses que a companhia aérea alega não ter tido conhecimento. Ou seja, a questão teve vários problemas psicológicos e acompanhamento até psiquiátrico, e a companhia alega que não teve nunca conhecimento dessa situação. Aliás, ele deveria estar de baixa no próprio dia do voo, entretanto, parece que conseguiu, digo, porque são as informações, ainda as investigações estão a decorrer. Creio que devemos prudentemente olhar para este caso, até porque, infelizmente, se for vida de 150 pessoas, é um caso dramático, que está-se a repensar todo o sistema de segurança aérea, sobretudo a questão de acesso ao cockpit, do piloto, do comandante e do E já agora, as últimas considerações têm a bondade. As últimas considerações, começo por onde tinha também dado início à questão da mesa redonda. Só uma última nota que não deu tempo a bocado para deixar, que é a questão de mobilização de um outro chefe de Estado, que é o chefe de Estado senegalês, que acabou por apadrinhar essa mesa redonda, que creio eu foi uma cartada muito bem jogada pela nossa diplomacia, que está de parabéns por isso, porque acaba também por jogar aqui um papel importante na aproximação entre esses dois povos, não é? Que são vizinhos. Muitas das vezes as relações não correm muito bem, e essa questão, essa cartada foi bem jogada no sentido de aproximação política, diplomática e dos povos. Duas considerações que têm a ver, são aspectos positivos, mas que têm um sinal de preocupação. O primeiro aspecto tem a ver com a questão, ainda durante esta semana, apareceu aqui na televisão, a notícia de que a primeira-dama doou, se não me engano, 3 passagens para dois pacientes, são crianças, que vão E um acompanhante que vão a Lisboa se tratar. Marrocos, nesse caso. Marrocos, peço desculpa. Qual é a preocupação adjacente a isso? O ato é nobre, sem mácula. A preocupação adjacente é a questão de refletirmos rapidamente num sistema de segurança social que possa responder de forma estruturada a essas questões, porque não são ações isoladas que vão nos resolver problemas. Aliás, a última peça antes desta nossa conversa tem a ver exatamente com essa questão dos apelos que vão aparecendo e não temos estrutura para poder responder. Então, a questão da estruturação clara da segurança social para poder responder a essas questões é fundamental, até porque da parte do governo ainda não se sabe, pelo menos não tenho conhecimento do que é feito de toda a questão da junta médica,
como é que está a ser Tem um gerida. gabinete, a informação que eu tenho até é que tem um gabinete no Hospital Nacional Simão Mendes, do Ministério da Solidariedade, em colaboração com o Ministério da Saúde, onde apoiam os doentes e também as necessidades básicas e principalmente do hospital. Isso é a nível do governo. Exatamente. Quando a primeira-dama diz que tem uma lista e é obrigada a elaborar uma prioridade para responder a esse tipo de solicitações, é porque algo está a falhar no sistema, que tem obrigação, lá estamos a falar de questão de direitos, os cidadãos têm direito a ser protegidos, têm direito à saúde e à educação, e o Estado, neste caso representante pleno do Estado, que é o governo, tem a obrigação de o proteger. Então, a solução estruturada deve vir do governo, não de individualidades, que neste caso estão a fazer um belo trabalho sem mácula. O segundo aspecto tem a ver com a questão, mais uma questão social, que é a questão da educação. Os sinais positivos, houve uma espécie de conferência nacional sobre a educação, onde foi debatida a questão da educação, sobretudo a questão do financiamento. Eu, há bocado, estava a falar nessa questão de precisamos de alimentar-nos para poder garantir a nossa autonomia. Em relação à educação, precisamos alimentar-nos intelectualmente e podermos pagar essa alimentação para poder, a seguir, conseguir negociar de peito aberto e de igual para igual com outros parceiros. Senão, acabaremos sempre por aceitar aquilo que os outros querem. Acho que é uma boa ação da parte do Ministério da Educação. Entretanto, também um bom sinal a questão de entendimento do ensino superior com a Federação dos Estudantes de Ensino Superior. Mas onde é que está a preocupação? A preocupação reside exatamente na declaração do Secretário de Estado do Ensino Superior, que diz que 71% das instituições de ensino superior estão numa situação ilegal. Isso é altamente preocupante. É absolutamente preocupante. Isso significa que, lá está, neste momento que temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e recomeçar com força, esta é uma oportunidade de pensarmos muito bem o que é que nós queremos com o nosso sistema de ensino. O nosso sistema de ensino em termos gerais, lá está, porque acho que estávamos a dar passos, se calhar maior que a perna, necessário, sim, mas quando tens 71% de instituições, não é numa situação irregular, é numa situação ilegal, que é muito mais grave. Temos que pensar no sistema de educação, sobretudo naquilo que toca à educação de infância, deve de facto merecer a nossa atenção e ser incorporado, não no papel e de forma charmosa, mas de facto deve ser integrado e deve-se fazer investimentos claros nessa questão, mas também na questão de ensino secundário profissionalizante. Porque a questão de motivação e a questão dos percursos na área de... Uma coisa, mesmo para fechar, sei que estamos a ficar sem tempo, é fundamental para qualquer aluno poder fazer o seu percurso obrigatório, seja 9 ou 12 anos, sair do sistema e poder dizer, não só eu tenho este diploma que reconhece as minhas competências, mas eu sei fazer isto. E isto que te dá é o ensino secundário profissionalizante. Esta é uma grande oportunidade de pensarmos nessa questão. O caminho que estamos a seguir até aqui, basicamente, apesar da questão da legalidade, é multiplicarmos profissões dos doutores, de engenheiros e etc. Que é importante para o país, sem dúvida. Mas é absolutamente fundamental que o cidadão possa escolher. Ou ir para um ensino profissionalizante ou ir para o ensino superior. Ou então fazer as duas coisas. É delicioso, seria delicioso para o país um aluno poder dizer eu sou licenciado em engenharia civil, entretanto sou mestre da cozinha. Isto, para mim, era uma oportunidade grande para o país. Muito obrigada, António Spencer Embalo, por esta oportunidade e pelo esclarecimento das principais notícias que marcaram as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigada e até para a semana. O jornal chega ao fim, muito grata pela disposição e até amanhã, à mesma hora.